Como eu já mencionei ontem, é uma alegria estar aqui e rever muitos amigos e colegas que atuam em diferentes funções aqui na América do Sul e pessoas também que vêm de outras divisões. O tema que foi escolhido, e nós não temos tanto tempo para abordá-lo, então temos que ir diretamente ao ponto, é Ellen White como expositora da Bíblia. Panorama histórico e avaliações críticas. E eu gostaria de começar as nossas introduções, ou as nossas considerações... O meu já está gravando já. Ok, hoje está funcionando. Com uma ilustração. Já? Se um dia você tiver o privilégio de visitar a Argentina, alguns até são de lá mesmo, e forem para Buenos Aires e pegarem um voo para o norte da Argentina, quem sabe para Rosário ou Santa Fé, Córdoba, e você der uma olhada para baixo, você poderá ver o grande delta do Rio Paraná. As informações que eu tenho é que esse delta tem 300 quilômetros de extensão e na sua parte mais larga 80 quilômetros. Nos idos tempos, creio que antes de existir o GPS, os navios que chegavam do estrangeiro e aportavam em Buenos Aires e tinham que subir o rio, eles normalmente eram conduzidos por um piloto adicional, um piloto nacional argentino, que conhecia qual era o canal navegável e então conduzia o navio em segurança para que ele não encalhasse nos canais mais rasos. Nós podemos considerar a história do mundo como um caudaloso rio, que antes de desembocar no oceano da eternidade, forma um delta. E para esse delta, Deus concedeu uma voz profética adicional, para nos guiar em segurança nessa configuração ou nesse mosaico filosófico, ideológico, religioso, etc. Eu não sei se você tem uma ideia, mas o último estudo da história, do cristianismo, da realidade contemporânea, feito ano passado por uma universidade americana, revelou que nós tínhamos, em julho do ano passado, 45 mil denominações cristãs diferentes, todas elas alegando estar fundamentadas na Bíblia, só que com as ideias mais conflitantes possíveis. Se todos os cristãos pensassem da mesma maneira, eu até não via necessidade para uma voz profética mais recente, mas eu creio que é precisamente para esses momentos tão turbulentos que nós temos essa voz. E eu creio pessoalmente, você pode até discordar, mas eu creio que de muitos expositores ou gente que trabalha com a Bíblia, o que mais de perto se aproximou do princípio da sola escritura é Ellen White. Eu até escrevi um paper sobre isso, uma monografia, que será apresentada em outubro no Simpósio Internacional do Espírito de Profecia. Agora, eu acho que nós vamos ficando ali sem mudar. Ok. Nossas considerações serão especificamente sobre como Ellen White usa a Bíblia, ou como pessoas encaram o uso que ela faz da Bíblia. E a primeira parte será de natureza histórica e a segunda será um pouco mais analítica. E depois eu entendo que o Dr. Clinton Wallin vai falar mais sobre Ellen White e o uso da Bíblia em si. Mas nós podemos dividir as abordagens sobre o uso que Ellen White faz da Bíblia em dois períodos, eu creio que bem distintos. O primeiro deles é valorizando as contribuições de Ellen White, de 1844 a 1970, praticamente sem nenhuma abordagem crítica. É mais no sentido de valorizar, de endossar a contribuição que ela deu. Mas
não levando tão em consideração o que aconteceu no início do nosso período como denominação. Nesse período, os pioneiros criam muito na inspiração verbal, ou para não dizer até mecânica. Eles não expunham ideias sobre esse assunto, mas normalmente mais republicavam conceitos de outros evangélicos com essa abordagem. Mas em 1883, a Associação Geral tomou um voto autorizando a revisão gramatical dos testemunhos para a igreja, que Ellen White havia escrito com muita pressa e com algumas dificuldades de pontuação, e o voto era específico. Era mais a questão gramatical, sintática e alguma coisa dessa natureza. Mas algo mais sério ocorreu em 1909, 10, 11 ali, quando Ellen White mesmo pediu para que o seu livro Grande Conflito fosse revisado. E esse livro não era simplesmente uma revisão gramatical, mas de alguns fatos históricos de não tanta relevância e algumas informações. E nessa edição foram colocadas também as referências bibliográficas das obras por ela citadas, especialmente por uma razão. Em 1909, uma lei nacional de direitos autorais nos Estados Unidos foi implementada, e dá a impressão que Ellen White estava ciente disso, pelo menos alguns, e acharam por bem então seguir o que essa lei prescrevia. Mas essa dificuldade entre revisar gramaticalmente os escritos e depois também algumas informações acabou aflorando no concílio de professores de Bíblia e de História que seguiu a Conferência Bíblica de 1919. E naquela ocasião, Arthur G. Daniels, o presidente da Associação Geral, declarou que Ellen White nunca pretendeu ser autoridade em história, nem infalível em suas interpretações, e que ela pode ter cometido equívocos nas suas abordagens. E aquilo gerou uma forte reação negativa. Alguns chegam a dizer, especular, talvez até um pouco mais do que especular, de que ele não foi reeleito como presidente da Associação Geral devido às suas declarações naquela ocasião. Mas, de qualquer maneira, esse foi o início de uma discussão. Mas nós temos várias declarações sobre Ellen White como expositora da Bíblia. Por exemplo, o ex-presidente da Associação Geral, George Irwin, em um dos seus livros sobre o Espírito de Profecia, ele chega a dizer que nós temos a única infalível intérprete do Antigo e do Novo Testamento. Você tem também Carlyle B. Haynes dizendo algo semelhante, e ele foi até presidente da divisão sul-americana e depois trabalhou com liberdade religiosa. Você tem o próprio Arthur G. Daniels, mais ou menos se redimindo de suas declarações nesse livro, no final do livro que ele trata do dom profético de Ellen White, The Abiding Gift of Prophecy. Nós temos William Spicer, que foi presidente da Associação Geral, também sucedendo a Daniels. Ele também reenfatiza quão abençoados nós somos por termos o dom profético para nos ajudar em nossa compreensão da Bíblia. Depois nós temos Christian. Ele escreveu um livro intitulado The Fruitage of the Spiritual Gifts, onde ele também enaltece bastante a contribuição que Ellen White deu para a nossa compreensão da Bíblia. E Jamieson, ele fala mais do método que Ellen White usa, no sentido de exaltar a Bíblia, e ele fala de 8 diferentes funções que ela exerce: exaltar a Bíblia, atrair as mentes à Bíblia, chamar a atenção das verdades negligenciadas, impressionar com as verdades já reveladas e também despertar a nossa mente,
simplificar as verdades e colocar em prática os princípios bíblicos e depois também instruir em detalhes. Nós temos o livro de 1956, Crede nos Seus Profetas, traduzido ao português, e talvez esse seja um dos autores que mais enfatiza praticamente a infalibilidade de Ellen White em suas interpretações da Bíblia. Então esse período foi um período que se caracterizou muito de reenfatizar Ellen White como uma intérprete infalível da palavra de Deus. Mas nós temos um novo período que começa em 1970 com reavaliações das contribuições de Ellen White para o estudo da Bíblia. Os ventos do método histórico crítico já estavam soprando, pelo menos a partir do início da década de 1960. E no ano de 1969 saiu um periódico intitulado Spectrum. E no outono de 1970, aquele periódico lançou um número especial convidando os eruditos adventistas a estudarem os escritos de Ellen White de uma perspectiva histórico-crítica. E aquilo marcou um período de muita contestação. Principalmente os 15 anos que se seguiram eram bastante turbulentos. E lógico, começaram a surgir críticas ao uso que Ellen White fez a d'Aubigné, o historiador da reforma do 16º século, e alguns pretensos equívocos históricos que ela teria cometido. E nesse mesmo período surgiram também respostas a essas críticas de outros historiadores que não compactuavam dessa mesma linha histórico-crítica. Mas nós temos, entre as críticas levantadas, Desmond Ford. E Desmond Ford, no seu livro sobre 1880, Daniel 8,14 e o juízo investigativo, ele tem uma seção onde ele trata especificamente sobre Ellen White com o uso da Bíblia. E para minimizar a autoridade de Ellen White, ele diz que Deus exerceu uma influência muito mais grande, maior, um cuidado muito mais especial em relação com os escritos canônicos do que com os profetas não canônicos. Portanto, ele tentou resolver a questão fazendo a distinção entre escritos canônicos e não canônicos, sendo os canônicos mais confiáveis, mais precisos, e os não canônicos menos precisos. Uma outra ideia interessante foi a de Alden Thompson. No ano seguinte, ele lançou uma série na Review intitulada Do Sinai ao Gólgota. E naquela série ele expôs um conceito diferente que nós não tínhamos até então, pelo menos em nosso meio adventista, sugerindo que o Sinai é símbolo de legalismo e de um Deus mais severo, e que o Gólgota é um símbolo da graça, da justificação pela fé e de um Deus mais amoroso. E que para os israelitas levou séculos para fazer essa caminhada, desde esse conceito de um Deus mais rígido, mais legalista, até uma compreensão mais amena, ou seja, mais significativa da graça de Deus como manifestada na cruz do Calvário. Mas ele não menciona só isso, ele sugere que cada profeta tem uma caminhada semelhante, começando com uma ênfase mais legalista, para uma ênfase mais de compreensão da graça e da justificação pela fé. E que em Ellen White, ela levou 40 anos nessa jornada. Então, os escritos anteriores a 1888 são escritos mais com tendência mais legalista, e os posteriores a 1888, escritos mais de justificação pela fé.
E ele coloca a sua própria experiência como semelhante a essa num livro que ele também publicou mais recentemente. Nós temos Robert Olson, que foi diretor do Instituto de Pesquisa, do Ellen White Estate. E a ideia dele não é tão crítica, mas ele propõe num dos seus livros que praticamente todos os escritos de Ellen White são de natureza mais homilética e não exegética. É uma ideia interessante e eu creio que é, em certo sentido, correta, mas nós vamos considerá-la depois um pouquinho. Você tem Walter Ray, e esse camarada escreveu um livro intitulado The White Lie, que é um título ambíguo, pode significar a mentira branca, ou a mentira de Ellen White, onde ele coloca altos percentuais de dependência literária e que ele chama de plágio ou de desonestidade. E ele chega ao ponto de dizer que a igreja encarregou Ellen White de reescrever os conceitos bíblicos da perspectiva de suas, ou seja, das próprias ideias e conceitos da igreja. Em outras palavras, Ellen White adaptou a Bíblia às ideias e teorias equivocadas da igreja adventista. Nós temos também McAdams e Fritz Guy. Esses dois indivíduos têm ideias semelhantes e dizem que a autoridade de Ellen White, no sentido de exposições da Bíblia, foram muito importantes e úteis no período formativo da igreja. Então nós somos muito gratos à contribuição de Ellen White no período formativo da igreja, mas hoje nós estamos num outro momento. Eu estava esses tempos num lugar e alguém me contou uma experiência que ilustra mais ou menos esse conceito, embora essa ilustração não seja usada ali. É mais ou menos como comparando o mundo, a história do mundo, a um rio. E a igreja a um barco, navegando pelo rio. E os profetas estão à margem do caminho, indicando o caminho pelo qual o barco deve percorrer. Só que depois da morte dos profetas, o rio já não é mais o mesmo, e o barco também não está mais lá. Então eles foram muito úteis para aquele momento histórico, mas não mais para hoje. Essas são algumas ideias, mas ao mesmo tempo nós tivemos também pessoas que confirmavam a validade contemporânea do dom profético. E um deles é Gordon Hyde, que foi diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral, e ele chega a dizer: como os adventistas do sétimo dia são abençoados com a moderna ou com um moderno intérprete inspirado tanto do Antigo como do Novo Testamento. E continua. No ano de 1982 foi publicado na Review esse documento. Eu traduzi para o português, mas eu acho que ele nunca foi publicado em português, intitulado A Inspiração e Autoridade dos Escritos de Ellen White. E nesse artigo, ou nesse documento que passou por várias revisões e foi publicado ali para análise também, embora nunca chegasse a ser votado pela Associação Geral ou por uma conferência geral, diz ali que nós não cremos que as Escrituras podem ser compreendidas como o único meio através dos quais podem ser compreendidos, ou em outras palavras, que Ellen White fornece a única compreensão abalizada das Escrituras. E também não cremos que os seus escritos, eles acabam dando todo o sentido das Escrituras. Em outras palavras, há muita coisa que ela não abordou e que pode ser aprofundado, mesmo alguns conceitos que ela abordou, etc. No documento ali, Métodos de Estudo da Bíblia, de 1986, que é conhecido como Documento do Rio de Janeiro, porque foi votado no Concílio Anual da Associação no Rio,
ali também diz que os adventistas do sétimo dia creem que Deus inspirou Ellen White. Portanto, suas exposições de qualquer passagem bíblica oferecem um guia inspirado para o significado dos textos, sem exaurir o significado ou no caso, invalidar a exegese bíblica. Então você vai ver que esse período aqui, os endossos ao dom profético de Ellen White são um pouco mais cautelosos, no sentido de não colocá-la como um substituto a tudo o mais, ou seja, ao trabalho da compreensão bíblica. Nós vamos agora considerar alguns desses pontos, especialmente 5 deles rapidamente. É certo que talvez você vai se frustrar por eu não abordar tudo que você gostaria, mas no pouco tempo que temos, pelo menos alguns lampejos que eu espero lhe sejam úteis. Eu creio que há 5 grandes perguntas de toda essa discussão do que eu apresentei e o que eu não tive tempo de considerar aqui, podem ser levantadas. A primeira delas: são os profetas não canônicos menos precisos e menos confiáveis do que os canônicos? Alguns podem dizer que sim, mas eu tenho um pouco de dificuldade com essa teoria proposta por Desmond Ford por algumas razões. Em primeiro lugar, eu creio que a distinção entre profetas canônicos e não canônicos é uma distinção posterior. É certo que alguns profetas viveram perto disso, os escritos de Moisés já eram tidos bem a sérios antes da formação do cânon, e eu creio que de Paulo também, etc. Mas em sentido pleno do termo, a distinção entre profetas canônicos e não canônicos é algo que surgiu com a formação do cânon, que foi posterior ao período de vida dos profetas. No tempo de vida de um profeta, a discussão era mais: é esse indivíduo um profeta verdadeiro ou falso? E por incrível que pareça, isso não tem nada a ver com a nossa discussão aqui, mas os únicos profetas que foram trasladados vivos para o céu, quanto a gente sabe, sem provar a morte, eram profetas não canônicos. Você tem Enoque e Elias. Agora, existe um outro ponto que é importante, que é a questão da autoridade profética. Em Lucas, falando dos 70, Jesus chegou a dizer: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Em outras palavras, eu pelo menos não tenho muita evidência de que os 70 fossem profetas. Agora, se Deus usar um instrumento, mesmo não profético, para falar para mim, através do seu Espírito, para repreender o meu erro, e é Deus que está usando, existe uma autoridade, além, mesmo não sendo profética, de Deus que está iluminando aquele indivíduo para falar comigo. Portanto, eu creio que essa distinção, como usada por Desmond Ford, é bastante artificial. Embora hoje nós tenhamos bem clara essa distinção entre o canônico e o não canônico. A segunda pergunta: quanto os profetas e seus escritos amadurecem, ou seja, do legalismo, a salvação pela graça ao longo do seu ministério profético? Há um amadurecimento dos profetas? Sim. Todos nós aprendemos, e profetas também aprendem, nós temos algumas evidências bíblicas para isso. Se você comparar os estilos literários também, eles se modificam, e se você quiser chegar como Ellen White ao objetivo do nosso estudo aqui, você vai ver um contraste muito grande entre o livro Primeiros Escritos e o livro Desejado de Todas as Nações. Mas se você crê na revelação de Deus e na inspiração, tenha em mente que, embora o profeta possa amadurecer
no sentido literário e de acumular conhecimento e de transmitir melhor as suas informações, Deus não está necessariamente limitada a esse processo, porque Ele pode revelar em determinadas ocasiões para o profeta conceitos que o próprio profeta não conhece ainda. E a ideia de que o posterior é sempre mais desenvolvido e elaborado do que o anterior também parece artificial. Se você pegar, por exemplo, onde estão os mais desenvolvidos ou mais detalhados relatos da história da criação do mundo? É bem no início da Bíblia. É lógico que é um acumulado legado profético que vai se ampliando, mas cuidado com essa interpretação, no meu entender, um tanto evolucionista. Há uma declaração de Ellen White que eu creio que nos ajuda a compreender muito isso. Eu tenho dificuldade com esse conceito do Antigo Testamento tão legalista e o Novo Testamento tão da graça. Essa é uma das declarações que eu acho mais bonitas para entender o relacionamento, o interrelacionamento entre ambos os testamentos. Na meditação matinal Cristo triunfante é dito: o Antigo Testamento é o Evangelho em figuras e símbolos. O Novo Testamento é a realidade. Um é essencial ao outro. Então, em outras palavras, praticamente o Evangelho não é uma novidade do Novo Testamento. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento era o Evangelho em símbolos e outro em realidade. Agora é lógico que o povo pode ter, e não só podia, mas acabou distorcendo e transformando aquele sistema em um sistema legalista, quando o objetivo era ensinar a ideia de um substituto. Eu não posso me auto-salvar, eu necessito do sangue de alguém outro, que seria o Cordeiro de Deus. E como Lutero apresenta de uma maneira tão bonita, que ele diz que a cruz foi o altar sobre o qual ele apresentou a Cristo como sacrifício. Agora, uma outra questão que é muito interessante, que muitas vezes a gente esquece. A primeira visão de Ellen White era uma visão legalista? Pelo contrário. Você lembra que a visão do clamor da meia-noite, alguns chamam do caminho estreito, mas normalmente você tem uma outra visão que a gente chama de caminho estreito, mas é do clamor da meia-noite, onde ela viu o povo de Deus andando sobre aquele caminho rumo a Nova Jerusalém. E eles estavam seguros no caminho se duas coisas acontecessem: não duvidassem da luz que iluminava o caminho, que era o movimento de 1844, e mantivessem os olhos fitos em Jesus. Portanto, já na primeira visão há elementos significativos de justificação pela fé, salvação pela graça e justificação pela fé. Mas vamos adiante. A terceira pergunta: são os escritos de Ellen White de natureza apenas homilética? Isso eu creio que gera uma discussão muito significativa. Com certeza, Ellen White não fez um uso exegético da Bíblia, com exceção de algumas pequenas, quem sabe, algumas pequenas declarações aqui e ali, mas no geral é um uso mais livre. Mas para respondermos essa pergunta, eu acho que é muito importante você ter em consideração três conceitos ou três metodologias distintas. Você tem a exegese, que procura permitir que o próprio texto fale da maneira mais clara, objetiva possível, sem distorcer o seu, ou tirá-lo do contexto e distorcer o seu sentido. Há um uso homilético, onde a pessoa tem um pouco mais de liberdade. E se você olhar os escritos de Ellen White dessa perspectiva, mais entre exegético ou homilético, com certeza nós concordaríamos com Robert Olson dizendo que logicamente é mais homilético. Agora, há um outro elemento que muitas vezes não entra nas discussões sobre esse assunto,
que é o uso profético. Eu creio que o uso que o Novo Testamento faz, aliás, o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, é muito semelhante ao uso que Ellen White faz da Bíblia, com uma certa liberdade, sem a tecnicalidade que hoje se usa nos estudos baseados nas línguas originais. Por que eu me sinto eu tenho um pouco de dificuldade com o uso meramente homilético? Porque, embora humanamente você poderia dizer isso, por trás de muitas declarações existe esse elemento da moldura do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Seria o desejar das nações. Não é uma exegese dos evangelhos, de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, ela traz para dentro da discussão elementos do conflito entre o bem e o mal, e onde entra nas intenções das pessoas ali, e por que elas fizeram isso, que eu, como não profeta, não posso fazer, porque eu não tenho como ver por trás da aparente, aliás, da mera aparência, as intenções e o conflito entre as forças do bem e os poderes do mal. Então eu lhe diria, embora a linguagem e o uso tenham uma certa liberdade como homilético, você tem esse componente que não poderia deixar de fora. E como Gerhard Hasel fala na sua teologia do Antigo Testamento, que a Bíblia tem esse elemento sobrenatural que o método histórico crítico não consegue fazer leal a ele e honesto, não consegue incorporá-lo. Sobre o uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, você tem vários livros sobre o assunto, mas só para ter uma ideia, Walter Kaiser publicou um artigo interessante num livro que trata de 3 teorias do uso do Novo Testamento em relação com o Antigo, e também esse Bale ali, que é um indivíduo que tem escrito muito sobre isso, e até um comentário grosso sobre um comentário do uso do Novo Testamento em relação com o Antigo. Agora, interessante, nós estamos caminhando na direção de alguns estudos novos que estão aparecendo por aí e que talvez mereceriam a sua atenção. Richard Davidson escreveu um capítulo que ele vai ler lá na Andrews em outubro, naquele simpósio internacional que eu já mencionei, sobre elementos que ele encontrou nos escritos de Ellen White, que praticamente não tem como explicar a não ser uma revelação sobrenatural em relação com o uso da Bíblia. Ele diz que há ocasiões nas quais Ellen White se aproxima tanto do significado original do texto bíblico, quer seja hebraico ou grego, aramaico, o que você quiser, que não estava disponível nos estudos daquela época e só alguém que conhecesse as línguas originais podia captar. Então, eu ainda não tive a oportunidade de ler o material, embora eu já tenha comigo, mas eu creio que é um material que talvez mereça a nossa atenção para uma outra dimensão que normalmente não se considerava até aqui. A quarta é: o uso de fontes não inspiradas por Ellen White conspira contra a inspiração dos seus escritos? Bem, para alguns, sim. Eu não tive tempo de colocar a citação em si, só coloquei a referência, mas você deve ter lembrança que... Vamos voltar o slide. Depois da pergunta. Temos esse como primeiro. Você lembra daquela declaração clássica de Ellen White que você encontra no livro Mensagens Escolhidas, onde ela diz assim: não são os homens, aliás, não são os escritos, ou a letra que foi, as palavras que foram inspiradas, foram os homens que foram inspirados. A atuação não envolve, não está diretamente, né, na forma como a Bíblia foi escrita, mas todo ser humano foi envolvido. Essa declaração não é original dela, foi extraída de Calvin Stone, desse livro com a página.
E eu até escrevi um artigo comparando a declaração de Ellen White com essa. Mas é interessante que Ellen White copiou essa declaração desse livro aí, dessa página, mas ela adaptou, porque Calvin Stone chega a dizer que a inspiração não atua nem no pensamento. E ela elimina isso, porque ela cria que atua no pensamento. Então esse é um exemplo que ela fez uso de ideias de outros autores, mas um uso crítico. Interessante que uma vez eu vi em sala de aula, quando eu tomei uma classe sobre Lutero, com o Dr. Kenneth Strand. Ele diz que muitas pessoas criticam Ellen White por citar o velho e talvez não totalmente confiável Daubigné. Mas ele até distribuiu para nós uma folha dizendo que as pessoas se preocupam muito com o que ela cita, mas não o que ela deixou afora. E então ele dizia que ela cita Daubigné até um ponto, quando Daubigné estava equivocado, ela para de citar, quando volta ao que realmente aconteceu, ela retorna a citar. Então tenha em mente não só o que ela usou de outros autores, mas também o que ela deixou fora. Tem uma outra citação que é interessante. No Desejar Todas as Nações você tem na página 530 aquela famosa declaração de Ellen White: em Cristo a vida original, não derivada, não emprestada. Essa declaração também foi copiada, foi tirada da obra que vocês têm ali, de John Cumming, sobre o Novo Testamento, mais especificamente o Evangelho de João. E na página 5 ele usa a mesma expressão, que em Cristo a vida original, não derivada, não emprestada. Mas seria bom que você tivesse em mente o contexto no qual Ellen White viveu. Isso não justifica tudo, mas pelo menos para ter uma ideia. Dos escritores que a gente conhece, poucos copiaram tanto de outras fontes como William Shakespeare. O seu famoso Romeu e Julieta. Até existe tanta discussão que eu nem sei bem o caminho a seguir. Mas talvez o maior consenso é que ele se valeu de uma obra publicada anteriormente em italiano, de um autor italiano. Mas há outras possibilidades mais. Mas eu dei uma olhada no que Ralph Emerson fala sobre ele. E ele chega a dizer o seguinte, que dá a impressão que Shakespeare era aquele indivíduo que tudo que havia na volta ele incorporava e tentava colocar nos seus escritos. Tudo aquilo que ele gostava e apreciava. E ele então cita uma obra que eu consegui localizar até a original, de Edmund Malone, eu acho que essa é a pronúncia dele, sobre uma dissertação das 3 partes de O Rei Henrique VI, que é uma obra de Shakespeare. E por incrível que pareça, até Arnaldo B. Cristianini, num artigo que ele publicou ali por 84, se eu não estou equivocado, na Revista Adventista, cita essa mesma fonte. Eu tive uma certa dificuldade em encontrar, mas finalmente cheguei ao documento original. Ele acusa Shakespeare de que nesta obra de 6.043 linhas, 1.771 são copiadas diretamente de outras fontes. 2.373 parafraseiam outras fontes. E original de Shakespeare, apenas 1.899. Então você tem uma ideia. Interessante que Bill Knott, que é o editor da nossa review em inglês, ele me chamou a atenção no domingo passado a um estudo que ele fez de John Harvey Kellogg, e a sua obra The Living Temple é tremendamente baseada em outra obra anterior com um título semelhante. Então, até mesmo alguns que acusam, eles incorrem na mesma dificuldade. A última pergunta é: até que ponto as exposições bíblicas de Ellen White foram culturalmente condicionadas? Nós não vamos ter tempo de entrar em todos os detalhes, mas eu trato... Desculpe.
Eu trato disso num outro artigo, onde eu falo sobre acomodação cultural e o conceito de acomodação cultural e condicionamento divino dos escritos inspirados. Ali está faltando uma palavra nesse texto. Mas em realidade, com certeza, o profeta usa conceitos de sua época. Mas nós temos que ter em mente uma coisa, nosso tempo está praticamente esgotado, nós temos que cuidar com um ponto. Se um profeta foi vítima de sua própria cultura, então ele é praticamente irrelevante para nós hoje. Ele usa conceitos da época, mas ainda assim há princípios universais que falam para todos os tempos e épocas. É certo que esse é um assunto discutível. Graham Bradford é um indivíduo que diz que Ellen White praticamente se equivocou teologicamente, se equivocou em vários pontos, e você chega num ponto que pergunta: e que vantagem tenho eu de ter um profeta com tais características? Se eu estou melhor hoje, posso avaliá-lo do que o próprio profeta. Nesse sentido, eu sempre me tornarei o juiz do profeta, e o profeta nunca poderá me repreender em nada, porque eu sempre desconto nesse lado. O conceito antigo era mais ou menos assim: eu não creio na inspiração bíblica ou na inspiração de Ellen White. Hoje praticamente as pessoas não dizem mais isso. O que eu concordo é normativo, o que eu discordo é cultural. Eu espero que vocês encontrem respostas para isso ao longo do simpósio, porque nós não temos como resolver tudo. Vamos simplesmente ler juntos esse texto? Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.